João de Deus chegou ao fórum escoltado por 2 agentes prisionais. O médium, conhecido como João de Deus, foi condenado a mais 118 anos de prisão por estupro. He calls himself John of God, but there's nothing godly about him. O Ministério Público de Goiás criou um e-mail exclusivo para mulheres que se apresentam como vítimas do médium de Abadiânia. Por muito tempo, João de Deus fez parte da economia de Abadiânia. Movimentou não somente a parte religiosa, mas também o turismo e o comércio local. Muitos dizem por aí que Abadiânia virou uma cidade fantasma. Será mesmo? João de Deus, nascido João Teixeira de Faria, em 24 de junho de 1942, uma figura controversa e notável na cena espiritual brasileira. Por décadas ele ganhou fama internacional como médico curandeiro, atraindo pessoas de todo o mundo para a pequena cidade de Abadiânia, aqui em Goiás, onde realizava sessões espirituais e atendimentos através de curas. Eu cheguei para o governador, mas nós temos um problema. Nós estamos com o povo de Abadiânia desempregado. A nossa fonte de renda e de geração de emprego era a casa do Inácio. E a gente precisa do senhor nesse momento. Aí, mas tem Anápolis está resolvido. E você pode ter certeza que nós não vamos gerar prejuízo nenhum para Anápolis. Com a ajuda do deputado Hamilton, a gente conseguiu convencer os deputados a inserir a Abadiânia. E o que aconteceu no dia seguinte? Começou as indústrias a comprar imóveis aqui e instalar suas indústrias aqui. Sim. Não, eu disse a ele, ainda vai ser um outro fator positivo para o Estado. Como teve essa queda do João de Deus, a retirada muito do pessoal de fora. Porém, o pessoal que trabalhava nas pousadas, tudo se reinventou, montou comércio. A Abadiânia se modificou muito. Muitos têm uma visão bastante deturpada de Abadiânia. Olhar ambientes fechados, lojas fechadas, ruas vazias em dias de semana e tentar julgar o próprio movimento da cidade, que está parado, que a Abadiânia caiu, que a Abadiânia enfraqueceu, é uma maneira errada de expor uma notícia da cidade. A gente sabe muito bem que os comércios sempre são sazonais, sempre vão ter altas, sempre vão ter baixas, porém, aqui em Abadiânia, os lugares que são nichados com esse tipo de comércio, com esse tipo de evento, obviamente houve uma queda brusca, porque são lugares direcionados para aquilo ali. Então é um pouco covarde a gente mencionar a Abadiânia caiu se a gente for comparar em alguns lugares de comércios nichados como tal. Meu nome é Gabriel, faço parte de um grupo de empresários de Anápolis. E a pergunta que veio até mim é por que viemos para Abadiânia? É uma cidade com tamanho potencial inimaginável. É uma cidade que tem potencial sim para se desenvolver. Basta força de vontade e talvez um pouco de perseverança. O Estado de Goiás teve um olhar diferenciado para o nosso município, encaminhando várias indústrias para cá, que gerou emprego e renda para nosso município. E temos aqui, a cidade sempre foi cortada pela BR-060, traz um movimento muito grande. Os comerciantes souberam explorar isso e a oferta de emprego acabou sendo absorvida pelo comércio e também por essas empresas que vieram para cá. Como eu disse e repito, foi um livramento de Deus. A Abadiânia agora é a Abadiânia de Deus.
A reputação de João de Deus foi construída em torno de legados de poderes de cura. Ele afirmava ser mediado por entidades espirituais que incorporavam durante suas sessões. Durante esses encontros, os visitantes buscavam um alívio para uma ampla gama de problemas de saúde físicos, emocionais, espirituais. Muitos relataram experiências de cura e transformação que pareciam genuinamente impactantes. No entanto, em dezembro de 2018, o cenário mudou drasticamente. João de Deus, acusado por dezenas de mulheres por abuso sexual, um evento que abalou a sua reputação e levou à sua prisão preventiva. As alegações chocantes lançaram uma sombra sobre a cidade de Abadiânia, trouxeram à tona questões complexas como confiança e interação entre a espiritualidade e a idoneidade desse médium. Eles podem bloquear. Você não disse que o povo estava comigo? Não dá pra confiar em mim. Eu tô aqui, não tô, seu João? Tá! Tá aqui porque é um pobre coitado, não tem pra onde ir. Você não é nada sem mim. Ninguém aqui em Abadiânia é nada sem mim. O caso João de Deus tornou-se um ponto focal de debates sobre a responsabilidade dos líderes espirituais e o papel das instituições religiosas na proteção de seus seguidores. Também gerou discussões sobre como lidar com práticas espirituais e de cura que, apesar de trazerem alívio para muitos, podem também trazer e serem utilizadas de maneiras abusivas. Eu sou comerciante abadiano, tenho 6 anos. E não tenho vontade de sair daqui. Eu cresci muito nesses últimos 2 anos. Saiu João de Deus de Abadiânia. Eu acredito que qualquer comerciante que vier indústria para Abadiânia, a possibilidade de crescimento com o lago, a marginal da Vista, é imensa. Muito difícil dar errado. O impacto das acusações subsequentes à prisão de João de Deus foi sentido não apenas em Abadiânia, mas também em toda a sociedade espiritual brasileira e além. As polêmicas que envolveram sua figura levantaram questões mais amplas sobre ética, confiança e discernimento espiritual. Como a população de Abadiânia sabe, e o Estado de Goiás também, nós, quando assumimos a prefeitura aqui em janeiro de 2017, a gente já tinha a ideia de que precisávamos preparar a nossa velha e querida Abadiânia para o pós-João. Ninguém imaginava que fosse da forma que foi. Mas graças a Deus e o trabalho da nossa equipe, a nossa determinação, a nossa vontade de fazer com que a Abadiânia fosse uma cidade que ela está chegando bem próxima de ser, nós começamos a fazer esse trabalho e, infelizmente, no ano de 2018, aconteceu o que aconteceu com o João e a gente foi pego mais ou menos que de surpresa. Porém, nós já vínhamos fazendo um trabalho com a parceria do Sebrae e com toda a nossa estrutura para que a Abadiânia se tornasse uma cidade como qualquer uma outra, independente, não dependendo de uma pessoa só. E foi isso, e foi nesse sentido que a gente começou a fazer. Regularizamos a orla do lago, conseguimos a pavimentação asfáltica de 23 quilômetros para melhorar o acesso ao lago, regularizamos a orla da BR-060, deu condições dos proprietários daquelas áreas poder fazer um parcelamento e nesse parcelamento atrair indústrias, fábricas, comércio, para que a orla da BR-060, vamos chamar assim, fosse um atrativo para as grandes e para as pequenas indústrias. E hoje a nossa realidade é essa. Nós temos implantado em Abadiânia 10 fontes de trabalho, 10 empresas, grandes, médias e pequenas. Mas vamos findar, se Deus quiser, o 31 de dezembro, com o número de 13 indústrias funcionando em Abadiânia. Isso foi uma luta muito grande nossa, partiu da iniciativa de que precisávamos ser um local atraente para que as empresas pudessem vir para a Abadiânia. Fomos atrás das empresas de energia para nos ajudar na questão do fornecimento de energia necessário para essas empresas serem instaladas.
Naturalmente, o projeto de lei que aprovamos na Câmara, e aí eu quero abrir um parêntese e agradecer também à Câmara de Vereadores de Abadiânia, porque eles fizeram o seu papel, né? Poderia não ter feito, mas com a visão que todos nós tínhamos, de que a Abadiânia precisava crescer, encaminhamos os projetos de lei para a Câmara. Foi um trabalho árduo, difícil de ser feito, porque a gente não tinha a estrutura necessária e nem o dinheiro necessário para contratar uma grande empresa para fazer essa questão dos projetos e fazer com que a Abadiânia tivesse condições, como eu já disse, de estar atraindo empresas para aqui. E isso aconteceu a partir do momento que nós fizemos uma parceria com um grande amigo nosso, que é conhecedor dessa área, e ele fez todos os nossos projetos e fez com que a Abadiânia se tornasse o que é hoje. É uma cidade que cresceu muito depois disso. Para vocês terem uma ideia, a nossa receita do ano de 2018 foi de 43 milhões. A nossa receita do ano de 2022, ou seja, o primeiro ano pós-pandemia, que eu não quis nem fazer esse levantamento durante a pandemia, que poderia alguém dizer, não, esse crescimento foi porque o governo federal ajudou na questão voltada para o Covid, e isso não aconteceu, né? Eu fiz questão de fazer o levantamento do ano de 2022, porque nós chegamos no número de 77 milhões. Então, nós partimos de 43 em 2018, com o funcionamento normal da Casa do Inácio, porque ela funcionou até início de dezembro de 2018, e nós faturamos naquele ano 43 milhões. E no ano de 2022 nós chegamos a um faturamento de 77 milhões. Então esse é o crescimento de Abadiânia. E é nesse sentido que eu gostaria de dizer para a Abadiânia, para o Estado de Goiás, para o Brasil e para o mundo, que a Abadiânia não caiu. A Abadiânia caiu para cima. A Abadiânia cresceu, desenvolveu, e hoje nós temos o prazer, a honra e a satisfação de dizer que a nossa cidade é uma cidade independente, é uma cidade que consta com várias indústrias, com vários postos de trabalho, e que vai continuar crescendo, porque nós estamos num eixo fundamental, exatamente do meio do caminho de Brasília para Goiânia. Então é um lugar atraente, e as empresas envolvidas nesse processo, tipo hoje Equatorial, tem a determinação de que precisa contribuir para que não falte energia para as empresas que estão vindo para cá. E isso, graças a Deus, ela tem acontecido. Então, era nesse sentido que eu gostaria de clamar ao povo abadianense, ao povo goiano e ao povo brasileiro, para que a gente pudesse fazer com que a produção desse documento que fizeram, dessa matéria que fizeram, eu não posso dizer que seja um documentário, mas é algo parecido, que mudasse, que alterasse esse título. Esse título, primeiro, ele é um título mentiroso, né? A Abadiânia não caiu. A Abadiânia continua maior do que era. E como eu disse no começo dessa história, eu disse que a Abadiânia sairia desse processo muito maior do que ela entrou nele. E isso aconteceu, com muito trabalho, com muita determinação, e isso aconteceu. Então, nesse sentido, ninguém está contra o entretenimento, a cultura, ninguém está contra isso. O que nós não queremos, o que nós não aceitamos é esse título que denigre a imagem de Abadiânia. Então, era nesse sentido que eu gostaria de contar com a colaboração de todos e a compreensão de quem fez esse título. Para repensar. Primeiro, eu tenho quase que certeza que ele não conhece a Abadiânia, ou ela não conhece a Abadiânia, que eu não sei quem fez. Não é isso? Então, gostaria muito que a gente pudesse ter esse documentário, essa coisa que vai trazer entretenimento e vai fazer parte da cultura do Brasil, um título que não denegrisse a imagem da minha querida Abadiânia. Após a saída do médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, Abadiânia passou por uma transformação notável. A cidade, que antes era amplamente reconhecida pelo turismo religioso, associado ao líder espiritual, viu surgir um novo cenário de crescimento e desenvolvimento. Uma das principais mudanças foi o surgimento de diversas empresas notáveis na cidade.
empreendedores locais demonstraram uma impressionante resiliência e capacidade de adaptação, criando negócios inovadores que diversificaram a economia da cidade. Desde pousadas e restaurantes até lojas e serviços, a cidade ganhou uma nova vitalidade econômica, demonstrando a força empreendedora de sua população. A localização geográfica privilegiada de Abadiânia também desempenhou um papel crucial no crescimento. Estrategicamente situada no coração do Brasil, a cidade atraiu investidores e visitantes de diversas regiões do país, impulsionando ainda mais a economia local. Contudo, é importante destacar que a má gestão de governos municipais anteriores havia contribuído também para a estagnação da cidade. A saída do João Teixeira de Faria, o João de Deus, foi um ponto de virada. Quanto ao turismo religioso, essa economia é uma pequena parte significativa da identidade de Abadiânia. Apesar da ausência do médium, a cidade mantém ali alguns pontos de características espirituais, alguns pontos marcados aí pela procura de energia, pela procura da energização, atraindo aí vários peregrinos em busca de uma conexão mais espiritual e também para alcançar essa cura. No entanto, o crescimento econômico diversificado demonstra que a Abadiânia não depende exclusivamente desse segmento, mostrando a versatilidade e a resiliência da comunidade local. O crescimento de Abadiânia após a saída do João Teixeira de Faria, o João de Deus, é um testemunho de determinação e capacidade empreendedora de sua população. A superação de desafios e a diversificação da economia são exemplos claros de como a comunidade pode se reinventar e prosperar mesmo diante das adversidades. A cidade continua a ser um exemplo inspirador de resiliência e progresso. Isso é Abadiânia. E aí, assistindo todos esses detalhes maravilhosos que nós mostramos para vocês sobre Abadiânia, de Abadiânia, qual que é a sua opinião sobre esse título maldoso que eles utilizaram para falar sobre nossa cidade? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado.